Olá, queridos alunos. Eu sou Sérgio Ricardo, diretor-geral da AFIA Paraíba, e nós estamos hoje inaugurando aqui o podcast da AFIA Paraíba com dois ilustres professores, na realidade uma professora, a professora Socorro Marques, e o professor Luiz Renato, que vai falar um pouco para a gente sobre o que foi o Masterclass, tá certo? A participação da metodologia ativa naquele evento, e vamos levar muitas novidades para vocês. O objetivo é fazer com que vocês tenham conhecimento dessa metodologia ativa nos mínimos detalhes, tá certo assim? Então eu vou já aqui de imediato passar para a nossa dama, né, que está aqui na mesa com a gente, professora Socorro Marques, para se apresentar, né? Depois o professor Luiz Renato também se apresentará e nós daremos continuidade ao nosso podcast. Professora Socorro Marques, seja muito bem-vinda, boa noite. Gostaria muito que você se apresentasse para todos que estão em casa, que ainda não lhe conhecem, e para aqueles que lhe conhecem também, né? Fique à vontade, viu? Claro, professor Sérgio. Obrigada por estar aqui, pela oportunidade. Boa noite, meu colega, professor Luiz, doutor Sérgio. É um prazer estar aqui, assim, especialmente por estar nesse momento falando que eu sou egressa da Faculdade de Ciências Médicas. Então, foi lá onde eu me formei, me tornei médica. Na sequência, fiz minha especialização em otorrinolaringologia. Gosto muito da parte de sala de aula, de ensinar. E há muito tempo também, como eu tenho formação, eu sou instrutora de alguns cursos internacionais, ATLS, PHTLS. Então, desde a minha formação, eu já tenho esse contato com sala de aula, eu gosto de ensinar. Eu gosto de passar o que eu aprendi para os alunos e, assim, eu estou me sentindo extremamente privilegiada de estar aqui. Que maravilha, pessoal. Professora Socorro Marques, nossa egressa, Sim. Não é isso? E uma professora fantástica. E eu vou passar agora a palavra para o nosso querido professor Luiz Renato. Oi, Sérgio, tudo bem? Socorro. Tudo legal, tudo direitinho? Tudo bem. Socorro, além de ser minha colega, minha amiga pessoal. Verdade. Bela escolha. Bela escolha. A gente já tem uns longos tempos aí de conhecimento, a gente trabalhou já em outros serviços. Na época que eu coordenei o SAMU, a gente teve, né, muitas experiências. Foi um ótimo chefe. Ainda bem, né? Já só falar ruim agora. Ah, não. Mas eu sou médico emergencista, tá? Com formação acadêmica em medicina de emergência. Eu fiz minha especialização no Hospital Albert Einstein, fiz aí depois a prova de título pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência e fiz MBA também em Gestão em Saúde, né? Participei de muitos locais como gestor em saúde, mas quando eu fui convidado para a área do ensino, as metodologias ativas me chamaram tanta atenção, que a gente criou aí o Masterclass. Que maravilha, que maravilha. A gente já entrou no Masterclass, não é isso? E aí eu queria já continuar, tá Bora. certo? E vai ser um grande bate-papo. A professora Socorro Marques, o professor também Luiz Renato, vai ficar muito à vontade para falar o que for preciso para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam um pouco o que são as metodologias ativas e o que foi o Masterclass. Então já deixo para vocês explicarem a gente o que foi o Masterclass, tanto do ponto de vista artístico, técnico, né? E isso na vida de vocês, e como é que vocês acham que impactou os alunos, né? Como o Masterclass impactou os alunos. É importante a gente, às vezes a pessoa não entende muito bem, a educação médica continuada, ela tem vários aspectos de ensino, né? Mas quando a gente se fala em metodologias ativas, a gente deixa como foco principal o próprio aluno, né? Então o aluno, ele é protagonista nessa história de conseguir angariar todo o conhecimento específico que ele precisa para poder desenvolver uma habilidade, desenvolver atitude e se dar bem como um bom profissional, né? E isso é muito importante que a gente comece a falar justamente sobre o que são essas metodologias ativas, né? Como é que a gente consegue desenvolver isso na carreira médica, que é realmente o diferencial, de a gente conseguir fazer com que o aluno saia da faculdade protagonista de um cenário que ele vai ser, né? O que você acha, Socorro? Então, as metodologias ativas são... Isso, a metodologia ativa seria aquela em que a gente traz o aluno para o cenário de participação. Então, a gente quebra aquele paradigma em que o professor está só ali dando a aula, o aluno sentado, recebendo aquela informação.
E nessa metodologia a gente consegue trazer o aluno para participar, a gente monta situações em que o aluno participa, seja numa simulação, seja numa discussão de casos clínicos. Então, a gente quer que o aluno esteja junto deste aprendizado. E é tão interessante que as metodologias ativas, elas criam uma personalidade médica, né? A gente fala de que quando o aluno ele entra na faculdade de medicina, ele tem sonho, ele quer formar, ele quer ser, sei lá, cirurgião plástico, ele quer fazer oftalmologia, mas talvez ele não tenha a personalidade médica, que a gente constrói isso de acordo com o tempo. E as metodologias ativas facilitam essa moldagem, de você moldar aquela personalidade. Será que eu me dou bem num cenário de urgência e emergência? Será que eu me dou bem num cenário altamente controlado? Será que eu me dou bem num cenário de pediatria? Será que eu consigo manejar? Como é que eu tenho que me desenvolver nesse cenário? Então, a gente traz esses cenários práticos para dentro da faculdade, o aluno vivencia essa experiência em um ambiente altamente controlado e a gente consegue introduzir conteúdos e fazer com que ele desenvolva habilidades para que ele saia muito bom aluno. Através das simulações, não é isso? Que essas simulações elas vão acontecendo ao longo dos anos. Na faculdade, os alunos eles vão amadurecendo dentro dessas simulações. Então, a disciplina de habilidades e atitudes médicas, por exemplo, que tem do primeiro ao 8º período, então eles já experimentam esse ambiente de simulação. Entre eles mesmos, a gente faz simulação de consultório, de atendimento médico, e aos poucos eles vão evoluindo nos períodos seguintes até terem contato com manequins de alta tecnologia, de alta fidelidade, onde simulam uma situação o mais real possível. A gente fala que antigamente, né, assim, o aluno que é bom é o aluno que aprende diretamente com o paciente. Mas existe um processo de ele chegar na frente do paciente e fazer o básico que deve ser feito. Eu acho que é justo, inclusive, com a população, que ele seja treinado em manequins, que ele passe por situações até chegar olho a olho do paciente e dizer assim, eu vou lhe examinar e eu vou fazer como eu realmente aprendi. O que eu estou entendendo aqui dessa conversa preliminar nossa é o seguinte, que a metodologia ativa sequestrou vocês, num bom sentido. E aí, então, para fazer o Masterclass, eu entendo que vocês já entendendo que a metodologia ativa tem essa potência, vocês devem ter tido uma motivação especial para dizer assim, vamos fazer o Masterclass. Aí eu queria entender um pouco qual foi essa motivação, né? Esse link com o que vocês já falaram e essa motivação de fazer um grande espetáculo, porque na realidade, e aí só para o público que está em casa entender, nós já fizemos 2, né? Isso, o primeiro Masterclass foi sobre choque hemorrágico e o segundo sobre queimaduras. Né? Mas lá atrás, né, como foi, qual foi a motivação? O que tocou no coração de vocês? E agora, Socorro, falo, né? Fale então, você. Eu fui chamado, né, pela direção, pela coordenação para fazer uma aula diferente, tomando base em alguns gaps, né, que a gente tinha com o pessoal do ENAD, né, com alguns grupos específicos da faculdade para alguns temas que eles tinham mais interesse. Certo, então eu pensei comigo assim, eu como gosto assim com você, Sérgio, a gente gosta muito de música, né? Mas não ter formado em música, mas sou um musicista e sou apaixonado pela música. Eu acompanho muito a parte do canto, né? Do canto lírico, então eu fico, às vezes, vendo lá no YouTube os Masterclass, né? De onde é que originou esse Masterclass? Masterclass, na verdade, originalmente, é quando um especialista da área, ele traz para dentro de um palco, né? À vista de um palco com uma plateia, um ensinamento específico sobre uma habilidade. Então, geralmente, o professor de canto, né, que é o cantor, especialista, ele sobe ao palco, traz o aluno que já sabe bastante coisa sobre canto, se ele já canta bem, e ele vai afinar a habilidade daquele aluno diante de uma plateia. Então, por que não trazer isso para a medicina? Porque assim como tocar um instrumento, a gente precisa saber manejar instrumentos difíceis, a gente precisa saber tomar condutas específicas e será que a gente realmente está pronto para tudo isso? Então, eu consegui trazer essa metodologia do que já é altamente difundida há muito tempo, né?
Pavarotti usava isso, Maria Callas usava isso, vários cantores usavam a tecnologia, a técnica de usar o Masterclass, que é você afinar a habilidade do aluno num cenário. E aí a gente pensando, né, nessa técnica de Masterclass, por que não juntar o teatro junto nesse palco? Por que a gente não deixar de forma mais lúdica o ensinamento para que o aluno consiga fixar melhor esse conteúdo? Então, eu parti da ideia, do pressuposto de dar uma aula sobre choque, né? E aí, falei assim, agora é choque, eles querem saber sobre choque hemorrágico, como é que a gente vai ensinar isso? Aí eu pensei, não, choque hemorrágico, sangue tem a ver com vampiro. Não, Luiz, calma, não viaja na batatinha. O que eu vou ensinar de forma sobre choque hemorrágico? Então, vou ter que trazer um cenário com sangue. Então, por que não trazer de forma lúdica personagens conhecidos de todo mundo, histórias pregressas que já aconteceram, trazer isso ao palco junto com a metodologia do Masterclass e fazer o espetáculo que vocês já viram. Eu me lembro do momento em que vocês sentam, né? À mesa. Né? Sim, do jeito aqui. Vocês sentaram, tinha 2 taças para cada um, né? Uma jarra com sangue, né? Aquilo era sangue mesmo? Não. Ali era suco de uva. Não posso falar a marca, que eu não estou aqui, não estou recebendo pela marca, mas era a marca de um suco lá que a gente colocou. E que a quantidade era específica da quantidade de que uma pessoa perder de sangue, ela entra em choque. Ou seja, não estava ali, o volume não estava ali à toa. Não estava à toa. Tanto que quando a gente começou a aula, né? Doutora Socorro Vampiro... Como era o nome dela? Doutora Socorro Vampiro. Vampiro, E a gente se vestiu de vampiro e foi dar aula sobre choque hemorrágico. Então, a gente chegou lá de forma muito responsável com as informações, foi passar de forma lúdica, mas muito consciente do que a gente estava fazendo. Então, a gente colocou essa jarra lá, especificamente com 750 ml. E a definição do choque, eu perguntei a definição do choque para ela, ela falou, discutiu ali na mesa entre 2 vampiros, com fumaça, né? Sim, toda caracterizada, explicando que se alguém perder essa quantidade de sangue que está nessa jarra, ela entraria em choque. Isso dá sinais. Você vendo o sangue ou não. Porque às vezes você pode ter uma hemorragia interna e quem é que vai lhe dizer que você está perdendo sangue? Existem protocolos específicos para isso. E eu me lembro, professor Luiz Renato, que um dos vídeos que nós gravamos lá, né? Numa entrevista, né, a professora Socorro disse, olha, a gente passou, né, vamos dizer, foi artístico, como você falou, mas nós passamos por todos os parâmetros, né, da ciência, do conteúdo bem visto, revisto, das atitudes. Você podia, professora Socorro, complementando o que o professor Luiz Renato já falou, lembrar um pouco da importância de como foi feito, né, e como é que eu posso dizer assim, do rigor científico, né, do qual a aula foi ministrada. Sim, o professor Luiz bem lembrou, a gente abordou um conteúdo extremamente técnico, importante, e que pode tirar a vítima de uma pessoa em alguns minutos, posso dizer assim, para um ambiente de um teatro, de uma encenação. Então, a gente teve esse cuidado de trazer esse conteúdo diante daquele cenário. E o Masterclass Choque, ele foi dividido em 2 etapas. Então, seria o choque hemorrágico para um sangramento onde eu consigo identificar esse sangramento, que seria aquele sangramento exsanguinante, que isso tem relação com a cena. E aquele sangramento oculto. É um paciente que eu não estou vendo este sangramento, mas é um sangramento interno, e que o aluno ou o médico, de uma maneira geral, ele precisa suspeitar para tirar o indivíduo daquela situação. Uhum. Então, da minha parte, que foi a parte do sangramento visível, exsanguinante, foi retirado de uma cena do filme da família Addams, onde os 2 irmãos, se eu não me engano, Paisley e a Wandinha. A Wandinha eu lembro bem. Eles estavam numa peça de teatro em uma luta usando espadas. E aí eles se feriram propositalmente, fazia parte da cena, e esse ferimento envolvia uma grande quantidade de sangue falso. E como é característico da família Addams, aquele exagero,
E esse sangue chegou até mesmo a espirrar nas pessoas que estavam assistindo aquele teatro. Você vê que comparação, né? A pessoa estava lá no teatro assistindo, a família Addams assistindo o teatro, né? Isso, aí veio já o teatro. A Wandinha, rapidamente, ela foi perdendo a consciência e caiu. E quando ela perdeu aquele volume de sangue, rapidamente ela desfaleceu, foi quando eu entrei para falar sobre o choque hemorrágico, para o médico atentar em relação a essa perda sanguínea que rapidamente pode levar um indivíduo à morte. E foi tão legal que a Wandinha, que estava lá no cenário, né, no contexto da filmagem, da família Addams, ela apareceu na nossa frente para a gente tomar uma conduta. A Wandinha saiu da tela e ficou lá no palco, no chão, com um sangramento. E aí entrou uma equipe, que foram os alunos. A gente trouxe o aluno ao palco e aí eles fizeram um atendimento e houve uma interação da professora vampira, que era eu, com a Wandinha, que saiu da cena, e um outro aluno que estava fazendo o papel do médico no ambiente pré-hospitalar, prestando aquele atendimento. Foi, assim, sensacional essa interação. Eu fico imaginando que, para vocês, como professores, que estão acostumados, né, cotidianamente estar em contato com os alunos, mas também deve ter sido uma experiência, assim, muito, muito diferente, né? Assim, sim. Qual foi o sentimento, assim, quando concluiu? Porque às vezes a gente vai falar em um ambiente que a gente não está acostumado a dar um friozinho na barriga, depois é que ele vai contar. Como foi isso? Assim, antes de subir, todo artista diz isso, né? Eu sinto sempre um fiozinho na barriga. Se vocês sentiram também? Não só isso, né? Porque assim, a gente fica receoso, né? Quem não fica, né? Quem é o professor que vai se vestir de vampiro e ensinar choque hemorrágico? Pois é, eu puxava assim um pouco da cortina, eu falava, Luiz, meu Deus, olha a plateia, deve ter aí mais de 1000 pessoas. A gente ficava tentando contar. Mas, assim, foi interessante porque eu nunca tinha dado aula num ambiente tão grandioso que foi lá o teatro, com um conjunto ali de telas, de cortinas, eu fantasiada, e eu, como assim, eu vou dar uma aula nessas circunstâncias? Então, eu nunca tinha vivido essa experiência e, assim, foi muito bom. Detalhe, ela foi pega de surpresa, viu? Vamos falar algum dos bastidores aqui, viu? Eu vou falar. Porque foi assim, a princípio, a ideia, né, de ela se vestir de vampiro, e eu não tinha comentado muito como que ia ser, né, pra ela, assim. Ela aceitou a proposta, para assim... Vou dar aula com você. Vamos embora da aula, então. Então tá bom. Quando ela chegou para gravar o chamado, né? Que a gente fez o chamado. Aí, pessoal, você vai ter que botar isso aqui. E nós vamos se vestir de vampiro? Vai, ele vai vestir de vampiro. Aí você, tá certo. E aí ela assinou embaixo, porque Luiz Renato é meu amigo, não vai botar em roubada, né? Então... Luiz, quando eu cheguei lá na faculdade para uma primeira reunião, ele já me colocou uma capa vermelha. Que é isso, Luiz? Ele disse, você vai ser uma vampira. Eu, como assim, Luiz? E aí a gente já fez a reunião, já um pouco fantasiado, e a gente saiu pelos corredores da faculdade, falando para os alunos, convidando para o evento, soltando algumas informações, né, Luiz? Mas eles também estavam surpresos, assim, curiosos o que viria pela frente. Eu percebo que, nesse momento, ultrapassou-se muito a própria metodologia ativa que nós trabalhamos de maneira, entre aspas, tradicional dentro do currículo, né? Verdade. Então, a gente trabalha, por exemplo, as APGs, né? Os próprios ambientes simulados no centro de simulação da gente. Então, foi uma metodologia ativa, uma simulação que foi muito além do que geralmente é feito. O que é que vocês perceberam nos alunos quando eles chegaram ali, sentaram na cadeira e começaram a ouvir vocês e perceberam que não era simplesmente uma aula? Porque eles também não sabiam exatamente como ia ser. Não. Na verdade, assim, como era surpresa, inclusive, para o pessoal né, da comissão, eu sei o que vai ser essa aula. A gente deixou, inclusive, o tema do choque hemorrágico de ser um tema fúnebre, né, um tema mais assim, para gerar, inclusive, aquele despertar do aluno. O que é isso que vai ter? Vamos lá, despertar o interesse, né, do aluno de chegar lá e olhar o que é. O que é isso? É um teatro? Né? O que é? Aquela curiosidade, né, Socorro? Inclusive, assim, a gente foi muito perspicaz na questão de angariar conteúdo, né? Porque a gente foi para o Dynamed, a gente usou as plataformas da faculdade para poder conseguir a informação mais recente, a informação mais atualizada, o afinamento de conduta. Então, os alunos tiveram uma surpresa muito grande
quando a gente trouxe ao palco informações que caíram por terra, às vezes assim, então não pode, não vai pedir um exame, você não vai pedir esse exame. Você vai fazer o Shock Index, que é o que tem mais evidência hoje cientificamente. Então, ele recebeu uma informação extremamente atualizada de uma forma que ele não esperava. E eu acho que isso faz com que o aluno fixe mais o conteúdo. Eu acredito, então, que os objetivos de aprendizagens que vocês estabeleceram inicialmente, todos foram cumpridos. Sim, e não só cumpridos, que eu tenho a plena convicção de que a gente consegue, através dessa nova metodologia do Masterclass, fazer com que o aluno não só fixe o conteúdo, mas fixe por um bom tempo. Porque ele viu a doutora Socorro Vampiro, vestida de vampiro, Sim. aplicando um torniquete no palco, ele vai lembrar na hora, quando ele vê um sangramento ensanguinante, da utilização do torniquete. Essa associação total, né, da imagem, da música, do conhecimento, da atitude, então potencializa muito. A gente envolveu vários sentidos, né, que foram o sentido da visão, a gente colocou a ilustração dos filmes, né, usou a tela, tanto para a passagem dos filmes, como de alguns slides em relação à aula. A gente fez uma mescla. Então, teve a parte do áudio, colocou algumas músicas, e a partir daí a gente vai dando as ideias, procurando melhorar para que possa estimular todos os sentidos. Não é isso? A gente conseguiu fazer comparação, até a comparação que a gente fez, por exemplo, do exame FAST, né? O exame FAST, que é um exame ultrassonográfico para identificar sangramento oculto, por exemplo, né, numa situação de trauma. E FAST, na verdade, o Fester, né, é o tio Fester, que é da família Addams. Então, a gente já conseguiu associar. A analogia, inclusive, foi tão, assim, casou tanto, que a gente conseguiu usar recursos do cenário que a gente estava utilizando, fez uma mescla, né? E para ele fixar o conteúdo. Qual é o meu protocolo mesmo que faz o ultrassom na parada? Não, ultrassom no trauma? O tio Fester, FAST. Ou seja, assim, a criatividade, a flor da pele. Total. Então, eu já entendi que vocês sentiram o friozinho na barriga, né? Isso Sim. que a professora Socorro olhou assim pela cortina e disse assim, meu Deus, onde é que eu me meti, né? Total. E ela olhava para mim assim, Luiz Renato, não tô acreditando nisso não. Você vai comigo até o fim agora, doutora. Bom, mas não foram só vocês que participaram, os alunos também participaram. Como foi que vocês prepararam os alunos para participarem desse espetáculo? Olha, a preparação dos alunos foi algo bem complexo, assim, porque eles tiveram que ter aula primeiro, né? Então, os alunos que a gente vai fazer, a gente convidou as ligas de emergência, o pessoal que estava mais envolvido com a parte de urgência e emergência. Pessoal, vamos lá, eu quero angariar aqui voluntários para a gente participar de uma aula, só que vocês vão ter uma aula bem, assim, dinâmica, diferente, e esses conteúdos foram passados durante os ensaios, né? E eles, professor, que coisa bacana, então quer dizer que se acontecer isso aqui, você faz isso? Sim, exatamente. Então, o próprio ensaio dos alunos, ele virou um aprendizado contínuo para os alunos. A gente ensaiando, a gente estava ensinando. Verdade. Não foi não, Socorro? Ou seja, a metodologia ativa muito anterior, essa metodologia ativa diferente, né? Porque a AFIA, na sua matriz, utiliza a metodologia ativa Sim. o tempo inteiro, mas essa metodologia ativa que vocês utilizaram, que realmente extrapolou, né? Foi realmente assim de uma inovação incrível. Ela já começou nos próprios ensaios, quer dizer, na ideia, quer dizer, começou com a ideia, mas no ensaio você já teve que realmente reinventar a maneira de ensinar para que eles se saíssem bem também no palco. Exatamente. Eles fizeram o treinamento, né? A gente... Inclusive, quando a gente ensinava, por exemplo, a Vandinha, como é que você deve cair no palco? Uma pessoa com choque hemorrágico, com sangramento evidente, ela vai sentir isso, ela vai sentir aquilo. Então, ela viveu a experiência, né, de como vai simular uma paciente que realmente sofreu um sangramento sanguinante. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Eles vivenciaram situações, treinaram, ensaiaram essas situações e a gente foi... otimizando, porque como a gente já conhece, como a nossa vivência da prática médica, ela tem o conhecimento de como a gente reconhecer esses pacientes, então a gente foi trazendo isso para eles e eles foram
pegando o jeito da coisa, colocando Nós tivemos vários as personalidades. ensaios, não é? Mais ou menos um mês antes de ensaios, a gente ia lá, orientava eles de como se posicionar na maca, o que a gente estava fazendo, colocando o probe de ultrassom, explicando. E nesse momento do ensaio, eles já iriam ali tirando as dúvidas e a gente iria esclarecendo e certamente o aprendizado deles foram muito superiores. Foi. E uma coisa que a gente fez também foi com que aquela aula, que aquele ensinamento que a gente deu para eles, que eles segurassem, que eles fechassem aquilo ali, não passassem, porque ia ser surpresa. Sabe? Isso também fez toda a diferença, não foi isso? Foi combinado. Você olha, esse ensaio não pode vazar, não passa essa informação agora não. E eles seguraram com essa informação quente, assim, meu Deus, não pode pedir exame, não posso falar para ninguém que não pode pedir exame agora. Que a gente vai ter que usar o protocolo de choque index, não posso falar para ninguém choque index. Sim. Aí a gente ficou naquela expectativa, né? E às vezes até durante a aula, né? Que na faculdade ele começou a fazer durante a aula mesmo, né? Aí soltava lá e a pessoa que estava fazendo o ensaio, né? Aí eu levantava assim, eita, que pena que eu não posso falar, só no Masterclass agora. Aí todo mundo ficava assim, ai meu Deus do céu. Tem alguma informação importante sobre essa aula aqui, que é muito mais recente, que vai ter no Masterclass. Quando assim, o friozinho na barriga, acontece o espetáculo, conclui o espetáculo, sentimento no fim e a energia dos alunos, assim, algum relato assim do aluno que chegou e fez uma fala assim surpreendente e que tocou vocês, porque eu estou entendendo que é emoção pura, né? Quer dizer, ali, ao mesmo tempo que vocês estavam levando a parte científica, e eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque você tinha que levar a parte científica, mas era tomado pela emoção. Então, eu entendo que houve muita emoção por parte dos artistas, professores e alunos, mas e da plateia depois? Vocês também sentiram isso? Sentimos. Socorro. Eu senti também. E eu achei interessante que muitos alunos, eles esperaram, ficaram lá até o final, subiram ao palco, pediram para tirar fotos com a gente. Então, foram várias sessões de fotos, eles lá, a gente fantasiado. Com o Luiz também, não era, Luiz? Foi. Ficavam vários grupinhos esperando. Então, assim, era uma satisfação grande deles pelo aprendizado. A gente sentia também que eles estavam emocionados com a situação. E não era só foto, né? Tinha alguns que tiravam a foto. Professor, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Peraí, mas e naquela parte da droga vasoativa? Será que precisa usar? Se o cara perdeu sangue, você tem que dar sangue. É 1 para 1 para 1. E tem que tomar cuidado com o cálcio. E o valor do cálcio? Então, eles tiravam dúvidas enquanto tiravam foto com a gente. Era muito impressionante isso. Foi muito legal. Muito interessante. Os outros professores. Então, a gente falou de Luiz Renato e Socorro como professores, depois como artistas, né? A emoção, os alunos, mas e os colegas professores? Como é que eles viram quando foram falar com vocês? Como foi? Conta aí. Muitos estavam presentes e foram lá falar com a gente, dar os parabéns, né? Eles gostaram, eles também participaram, assim como nós, se envolveram na situação. E quem sabe a gente plantou uma sementinha para que também eles possam ver essa metodologia de uma forma diferente e participar dos próximos eventos. Inclusive, tinha uma médica lá, que é ginecologista obstetra, ela foi levar os residentes de ginecologia obstetrícia e ela ficou assim, gente, como é que eles precisam aprender isso aqui? Porque, assim, tem muito sangramento, né, em situações de periparto, em pós-parto também. Então, eu trouxe, inclusive, valores lá específicos para gestação, para sangramento, uterino anormal, os valores específicos de sangramento de choque hemorrágico. E ela, assim, ficou abismada, assim, sabe? Ela falou assim, Luiz, os meus residentes amaram. Disse assim, meu Deus, por que não tinha essas aulas antes? Sabe? Por que não teve isso antes? A gente fica pensando, né? Se a gente pudesse voltar atrás no tempo, estudar medicina de novo com todas essas metodologias, esses recursos que a gente tem. Porque, assim, a gama de tecnologia que a AFA Paraíba tem, a gama de metodologias ativas, agora mais o Masterclass, é algo, assim, imperdível. Quando nós publicamos, né, nas nossas redes sociais as imagens do Masterclass, né, foi, assim, um impacto gigante, né? Inclusive nas outras unidades da AFIA. Tanto é que eu me lembro de ter postado
num grupo de diretores gerais que está os vice-presidentes, o CEO da companhia e tal, e aí o CEO disse assim, Sérgio, disponibiliza esse link para todo mundo. Né? Ele achou assim fantástico. Quando eu postei novamente agora o outro, né, do outro Masterclass, que vai ser uma outra conversa nossa, então assim, eles também ficaram super encantados. Né? Então eu imagino que como você falou, diante da metodologia ativa que a gente já usa, né? O PBL com evidências mais o APG, né? Se unindo a todas as tecnologias do centro de simulação, dos laboratórios, agora do novo Centro Integrado de Saúde, né? Que tá daqui a pouco já vai ser uma realidade da nossa instituição. São 6 mil metros quadrados, né? De pura tecnologia, né? Para que a gente faça os atendimentos na instituição. Nós vamos fazer 70% dos atendimentos que hoje a gente faz em 96 campos de prática, nós vamos fazer dentro da instituição, no Centro Integrado de Saúde. Então vai ser fantástico. Que pese toda a tecnologia, a metodologia, quer dizer, além de tudo isso, agora tem o Masterclass. E também vem uma responsabilidade, né? Porque eu me lembro uma entrevista e aí uma querida aluna disse, né? Ela disse, olha, se vocês gostaram desse, né? Nós já temos o terceiro, mas ainda é surpresa, né? Vocês vão gostar muito mais. Então, realmente criou uma expectativa agora, né? De sempre do próximo, né? Do próximo. Porque e do é algo encantador. Também, sabe? Porque assim, a gente fixou... O que a gente queria trazer? Informações extremamente úteis, básicas, essenciais e que o médico não pode deixar de ter. Então, a gente fez com que essas informações elas fossem o mais lúdicas possíveis, para que ele fixe o conteúdo, essas informações extremamente importantes e que não saia mais da cabeça. Para que não se perca, sei lá, não lembro, que eu já tive uma aula disso aqui alguma vez, mas ela vai ter que lembrar de que o Choque Index, o Dr. Luiz estava lá vestido de vampiro falando sobre o Choque Index. Então, eu vou utilizar o Choque Index, né? Uma das marcas da AFIA Paraíba é levar para o seu aluno sempre ambientes descontraídos, ambientes de descompressão, né? Prova disso é os 2 bosques que nós fizemos ali atrás, numa área que nós tínhamos maravilhosa, né? E também de todo o projeto de encantamento que nós fazemos com os alunos. Para que esse aluno que já vive numa tensão, né? Desde o seu ensino médio até a própria universidade, a própria faculdade, né? Então ele vive o dia a dia de muito aprendizado, mas de muito esforço. E a todo momento a faculdade, através de seu projeto de encantamento e de clima organizacional para os colaboradores, a gente tenta o tempo inteiro trazer esse ambiente de compreensão. E a gente percebe que o Masterclass trouxe esse ambiente de uma maneira também muito mais potencializada, né? Então, assim, e isso no mundo como a gente vive hoje, né? Com um conjunto de ansiedades, né, na população muito grande, doenças que tem a ver com questões de saúde mental, né? Às vezes falta de bem-estar. Eu acho que também traz uma contribuição para o nosso aluno de aprender de uma maneira mais descontraída, num ambiente muito bom de se estar, né? Porque assim, você já estudar algo como a medicina, conforme você vai estudando, você vai adquirindo responsabilidade sobre a vida de alguém. Isso, quer queira, quer não, isso pesa. Pesa. Eu vou estar responsável pela vida de alguém, pela saúde de alguém. Então, eu tenho que angariar muito conhecimento, habilidade, prática em vários setores, né? em várias especialidades. Mas isso, conforme o passar da faculdade, o aluno ele vai desenvolvendo mecanismos de conseguir fazer um estudo proveitoso de tudo isso. O que não dá para a gente continuar às vezes, você deixar esse aluno numa rotina específica de diariamente fazer aquela quantidade de horas de estudo, de fazer aquela exigência de provas, daquele sentado na cadeira, sei lá, 14 horas por dia estudando. E o que é que ele vai sair? Será que ele vai sair daquelas 14 horas ali estudando na cadeira? Ele vai conseguir atender bem o paciente? Será que ele vai estar pronto para chegar numa situação de emergência, saber atuar rápido, saber qual é a prioridade do paciente? Eu acho que as metodologias ativas, a maneira com que a AFIA Paraíba ensina, ela quebra essa forma tradicional de tentar empurrar na cabeça do aluno um conteúdo extremamente importante, sabe?
E o Masterclass vem para poder dar o upgrade, né? Você chega lá, mesmo que ele faça essas metodologias ativas, ele está num cenário em que ainda tem uma rotina, que não é estressante, mas tem rotina. E a gente quebra a rotina. Tirar um pouco os alunos daquele ambiente tradicional de sala de aula, levar um teatro para que seja um momento de descontração, mas que esse momento de descontração e relaxamento haja também um aprendizado. E um aprendizado de forma inesquecível, porque de onde que eles pensariam que 2 vampiros iriam dar aula de choque para ele? Não é? Isso é incrível para você que está em casa, que é da AFIA Paraíba, ou que você ainda não é da AFIA Paraíba, mas entender que nós temos um slogan que é Viva o Melhor da Medicina, né? Então a gente leva isso muito a sério. Então na hora que o aluno ele vive... Vive o melhor, ele vai querer o melhor sempre. Ele vai querer o melhor. Então, viver o melhor é ter um masterclass, é ter um projeto de encantamento para o aluno que traz um momento de descontração, né? E também o nosso propósito, que é transformar a saúde com quem tem a medicina como vocação. Então, assim, a AFIA Paraíba tem um orgulho muito grande de tê-los como professor. Obrigado, Sérgio. Quero agradecer demais a presença de vocês. Nós estaremos juntos em outros momentos. E eu vou deixar aqui um momento para que a professora Socorro fale um pouco com o público que está em casa, com o aluno, com os colegas professores, com os familiares, né? Inclusive aqui no AFIAcast Paraíba, pode mandar abraço para a mãe, para pai, para a família, viu? Né? Fica à vontade. E depois o professor Luiz Renato também. Tá. Foi uma satisfação essa nossa conversa aqui, foi muito boa, de falar de um tema que eu gosto muito de vivenciar, que é essa parte de ensinar, de acompanhar o aprendizado do aluno, o desenvolvimento dele dentro do ambiente de trabalho. E, sobretudo, na AFIA Paraíba, que nos dá muitas oportunidades de experimentar estratégias diferentes como essa que nós vivemos recentemente. Então, eu só tenho a agradecer de fazer parte dessa família. Sou muito satisfeita com o meu trabalho e com a minha interação com os meus alunos. E o abraço hoje vai para quem que está em casa? O abraço vai para a minha família, que está na expectativa, vai para o meu marido Luciano e para meu filho Caio. Que maravilha, né? Assim, a gente ter bem-estar no trabalho, em casa, né? E tudo isso integrado faz parte também do nosso Vivo Melhor da Medicina. E o professor Luiz Renato agora também... gente, obrigado. Tá? Sem o convite foi extremamente... fiquei assim, meu Deus, vou fazer um podcast. Nossa, que massa, que bacana, que carinho, sabe? A gente se sente como colaborador, como professor, né? Lá ensinando medicina, a gente fica apaixonado com tudo, com o ambiente, com como é o ensino desenvolvido, a atenção que a gente recebe como professor, sabe? E os alunos, isso reflete diretamente na qualidade de ensino, e isso reflete, inclusive, nos próprios alunos, assim, sabe? Um professor feliz, contente, que consegue ensinar rindo, sorrindo, sabe? Repassando toda a vivência que ele já viveu. Isso assim, para nós é motivo de muita alegria. E eu fico muito alegre de vocês terem convidado para a gente fazer esse Masterclass. Verdade. Queria mandar um beijo pro meu pai e minha mãe, que estão lá no Paraná. Provavelmente vão ouvir esse podcast depois. O nome deles? Renato e Renata. Renato e Renata. Renato e Renata. E eu, Luiz Renato. E um abraço também muito apertado nos meus alunos, tá? Que nos acompanham, que tem, assim, toda a nossa dedicação, que é 100%, que é uma dedicação, assim, exclusiva para eles viverem o melhor da medicina. Que maravilha. É um prazer ter recebido aqui vocês, representando todos os professores da faculdade. Deixar um abraço aqui muito forte para a coordenadora do nosso curso, professora Cristia Carina, que vai estar conosco também numa entrevista muito especial. Um abraço também para a professora Bárbara Vanderlei, que é a nossa diretora de ensino, não é isso? Para a Elaine, que está como nossa diretora administrativa e financeira, enquanto o Cris não volta, que está de licença maternidade, volta agora em novembro. Um abraço para todos os colaboradores da AFIA e também para os nossos professores. E, claro, né, há um motivo de existir da AFIA Paraíba, que é para os nossos queridos alunos. Obrigado por estar aqui conosco no AFIAcast Paraíba, né? E nós vamos, daqui a pouco, receber outras pessoas para entrevistas incríveis. Muito obrigado a cada um de vocês. De nada, Sérgio. Estamos aqui. Obrigada.